Boa tarde, torcedor atleticano, já ao vivo pelo Instagram oficial do Atlético, você também pelo YouTube Dragão TV, ao fundo aqui a bela imagem do técnico Cláudio Tencati, e ele também posicionado à mesa com o presidente Adson Batista para a entrevista coletiva de apresentação do novo técnico do Dragão. Boa tarde, Adson. Boa tarde, importante a apresentação, porque trata-se de um treinador vencedor, treinador com muita experiência, coisa que nós estamos precisando muito. Né? Eu espero que você tenha muita sorte, muito sucesso, você retorna muito melhor do que você esteve aqui, com conquistas, com mais casca, com mais experiência. Eu espero que você possa organizar o Atlético num momento de muita dificuldade técnica, tática e principalmente de competitividade. Então, seja bem-vindo nesse retorno. Fiquei feliz com a sua vontade de trabalhar no Atlético. Acredita no elenco. Vamos enfrentar uma decisão daqui a algumas horas, né? 48 horas, né? Então, você vai ter que fazer uns milagres aí. Espero que Deus te ilumine, que você consiga organizar o Atlético, para que o Atlético jogue com um bom Anápolis, um time muito organizado, que fez uma grande campanha até agora. Boa tarde, professor Tencati. O senhor está de volta ao Atlético depois de 2018, um técnico com acessos, com conquistas de título. Suas primeiras palavras como técnico do Atlético, antes de abrirmos aqui para as perguntas aos jornalistas. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Primeiro, saudar o Adson e agradecer pela confiança, né? Isso é uma satisfação enorme da minha parte também, de ter recebido o convite e voltar ao Atlético, né? O Atlético se tornou um clube, um dos melhores do país em estrutura, em condições de trabalho, né, em tudo que representa. Eu estive aqui em 2018 e vi o quanto que já se investia nesse processo. E sempre o clube que é um atrativo, organizado financeiramente, organizado em todos os aspectos. Então, todo treinador quer vir para um clube como o Atlético, né? Então, saudar os torcedores do Dragão, né? Mais uma vez uma satisfação estar representando essa entidade, essa instituição. E a gente está feliz. Pode ter certeza que o Cláudio Tencati se tornou um homem muito melhor e experiente, como treinador da mesma forma, vencedor. Estou vindo para um clube vencedor. Sei que o Atlético vai buscar, em toda a sua temporada, quando está na Série B, acesso. E isso que é o desejo que nós tivemos de voltar para o Atlético nesse convite que o Adson nos fez, também é de buscar esse acesso também junto. Né? Então, é o nosso desejo ser vencedor num clube vencedor. Então, esse é o maior atrativo que nós tivemos para essa parceria começar a partir de hoje, e já sábado um compromisso grandioso, mas já pedindo para que os torcedores acreditem, porque nós vamos transmitir para os nossos atletas toda a nossa experiência, trazer algo novo, principalmente na nossa fala, que é a de esperança, de acreditar, de ter fé, que nós vamos classificar. As palavras do técnico Cláudio Tencati na chegada dele ao Atlético, ele que já esteve aqui, chegou por volta de 14h, se reuniu com o presidente Adson Batista e agora inicia os seus trabalhos. Vamos abrir aqui para as perguntas dos repórteres, peço que todos se identifiquem da forma como sempre fazemos. O boa tarde, o professor já deu. Vamos lá. Humberto Castro, PUC TV e Radiodifusora, satisfação em revê-lo, Tencati. Obrigado, foi citado pelo presidente, é do seu conhecimento a importância do jogo de sábado, e a sua contratação foi para dar essa sacudida que o time está precisando. O que você pretende fazer? Curtíssimo tempo, dentro de campo e fora, para o Atlético entrar no Jonas Duarte sábado bem forte. O primeiro passo, né, Humberto, qual que é o papel do treinador, né? A preparação tática, técnica, mas ao mesmo tempo também emocional. Porque tem muito time de confiança do atleta, passa pelo treinador. Se o treinador gerar isso no atleta, né, individualmente, coletivamente, eu acredito que você pode potencializar e fazer uma equipe se transformar em curto espaço de tempo. Primeiro, então, é organizar taticamente. Simplicidade. Também a gente não pode querer inventar, né, de professor Pardal aqui, querer criar algo totalmente diferente do que o Atlético vem fazendo. Mas ajustes vão ter que ter. Talvez uma troca ou outra, né? Mas a consistência emocional, na minha opinião, vai ser o mais importante, gerar essa confiança.
Então, esse boom emocional, eu acho que vai ser o meu grande papel e também passa pela organização. E claro que dentro do campo vai ser uma guerra, e aí a gente está acostumado a guerrear, né? E quando eles veem um comandante que está lá fora acostumado a guerrear, nós vamos passar essa confiança nessa guerra que nós vamos ter sábado lá. Tencati, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo de volta ao Atlético. Obrigado. Igor Adorno, aqui da Rádio Bandeirantes. Baseado nessa pergunta no gancho que você falou sobre esse espírito de guerra, o Atlético, nas últimas atuações, a gente percebeu um time um pouco apático, falta de gana, falta de vontade, às vezes, e eu queria saber o que passar para esses jogadores, porque você é esse nome de referência, um nome que já chega com mais rodagem, mais experiência, esse treinador que chega e impõe uma nova cara para o time, né? Eu queria saber o que passar até pelo fator psicológico para esses jogadores, para eles entenderem como entrar contra o Anápolis no sábado. Olha, é resgatar a confiança, né? Conversas individuais serão importantes, conversas coletivas, né? Também um ajuste de posicionamento, principalmente a organização tática, né? Então, se manter organizado o tempo todo. Às vezes, essa transparência de imagem que você tem de campo, quando a equipe está apática, às vezes é uma desorganização também, em algum momento que a equipe passa, porque perde uma bola aqui para 3, 4 jogadores, se descompacta, se desorganiza, não consegue exercer uma pressão, ou não consegue fazer uma construção de jogo, então ela passa por isso, né? Então, essa organização tática, mas também a agressividade no seguinte sentido, o Atlético tem um DNA, então nós viemos com esse papel para resgatar esse DNA que o Atlético tem. E que eu gosto desse tipo de DNA, que é a competitividade, ser competitivo. E o futebol hoje tem mostrado isso, né? Nós estamos vendo Liga dos Campeões, jogamos uma Série A o ano passado, né? O Atlético jogou, eu estive presente com o Criciúma, né? Então, a competitividade hoje está imperando no futebol. Então, quem não é competitivo, você está fadado a perder. E isso que nós queremos resgatar. E isso que nós vamos fazer os atletas acreditarem que eles podem e nós vamos conseguir. Boa tarde, Tencati. Henrique Alcaraz, Band News FM, Feras do Esporte. Você falou dessa passagem vitoriosa pelo Criciúma. Queria saber o que o Tencati de hoje traz de bagagem, claro, além das conquistas, se comparado ao Tencati de 2018, e já emendando uma outra pergunta, a gente tem visto um Atlético muito reativo nas partidas. Contra o Anápolis foi assim, saiu atrás do placar, correu atrás, agora no último jogo também foi assim. Como você pretende mudar essa mentalidade e tornar a equipe mais ativa no jogo para que o Atlético comece tomando as atitudes, enfim, saia na frente do placar? Essa questão ela demora um pouco mais, mas a gente tem que achar um dispositivo agora para ganhar o jogo. Gerar uma confiança primeiro, de estar organizado defensivamente e ofensivamente, né? E, consequentemente, assim, esse time de você poder ter uma posse de bola e acelerar ela, ser mais vertical, ter as atitudes iniciais do jogo, né, esse comportamento de agressão, de pressão alta. Então, tudo isso leva um certo tempo, mas nós vamos fazer o possível para que aquilo que a gente quer e a que a gente idealiza, eles procurem replicar. Porque são atletas que trabalharam em outras equipes, ou aqui mesmo no Atlético, já fizeram isso em outros momentos, em outros clubes, então isso está na cabeça deles. Então, a gente precisa resgatar algumas falas para que eles possam fazer. Talvez a gente consiga, em curto espaço de tempo, fazer isso, como para o jogo já de sábado. Talvez com uma frequência não tão da maneira que a gente gostaria. Mas a principal é a competitividade. Se nós formos para Anápolis e não competir, como foi ontem, eu acompanhei o jogo, né, e no jogo anterior também do estadual, num primeiro momento, principalmente na primeira parte, igual você citou, tem sentido assim o Atlético, os primeiros 15, 20 minutos com essa indecisão. Se acelera o jogo, se coordena melhor, se pressiona já de imediato, se marca melhor. Aí tem tomado o gol e aí é onde tem prejudicado. Aí reage positivamente até o Atlético ter uma reação positiva após o Thomas sofrer o gol. Mas aí você tem que correr atrás. Aí você tem que fazer uma força maior ainda para equilibrar o jogo e buscar o resultado do jogo. Então nós não podemos ter isso. Essa é uma outra coisa que nós vamos corrigir, né? Então, se as coisas não estiverem acontecendo ofensivamente da maneira que a gente quer, a gente vai ter que estar muito organizado defensivamente, competitivo, para que o Anápolis não cresça e não tenha nenhuma uma condição de fazer uma superioridade em cima do Atlético. Professor, Jânio, Jornal Popular, somando as duas passagens suas pelo Londrina e Criciúma, geram, acho que sim, somam mais ou menos 10 anos. Eu gostaria de saber por que deu tão certo no futebol brasileiro, que é tão acostumado a fazer trocas. E relacionado ao time, como é que o senhor pretende atacar a questão dos pênaltis, já que amanhã, de repente, a vaga pode ser, amanhã não, sábado, definida nos pênaltis?
Começando pela última, pênaltis. Isso é uma questão assim que eu trabalho com atletas. Eu tive, inclusive, títulos, os recentes, né? Inclusive com Londrina, eu fui campeão estadual nos pênaltis. Com o Criciúma também o bicampeonato ele veio nos pênaltis. Automaticamente, por quê? O nível de aproveitamento a gente sempre faz o atleta trabalhar consciente daquilo que ele deve fazer. Isso é repetição em treinamento. Quando isso não ocorre, a gente vai ter que dar uma palavra certa para o atleta. Qual o canto teu de confiança? Onde você bate, onde você tem confiança? Não muda. Então, nós vamos, mais uma vez, a palavra confiança. Então, e pênalti é bem claro, é bater com uma intensidade firme na bola, no canto, o goleiro não chega, dificilmente. Isso está provado. Então, é uma coisa que nós vamos conversar, vamos falar com eles e, claro, teremos o treinamento também. Então, esse é um ponto dos pênaltis. Mais uma vez, é gerar confiança. A respeito da longevidade, né, eu tive o prazer também de estar no Atlético aqui, foram 9 meses de trabalho. Então, foi um período importante, porque num clube que a gente sabe que exige um resultado, exige trabalho, exige muito dos profissionais, porque também ele quer o resultado, e isso é o papel de um clube organizado, né, e a gente conseguiu ainda fazer um trabalho numa longevidade, quando no brasileiro é 3 meses, 4 meses, 5 meses, e você tem a demissão, às vezes nem isso. Isso ocorre. E esses outros clubes, não há dúvida, o vencer. Se você vence, você gera confiança, você gera credibilidade. Esse é o primeiro alicerce de um trabalho para a longevidade. E óbvio que aí é a sintonia do trabalho de gestão. Isso em conjunto com a direção do clube, jogadores, comissão técnica, saber ouvir. Eu vejo que um dos problemas também, às vezes, é que nós, treinadores, às vezes, se você entra num embate, numa discussão com o dirigente, ou num questionamento com o dirigente, vocês não aceitam, onde que você tem um confronto, começa a animosidade e você vai ter problema. Então, tem que saber falar, tem que saber escutar. Tem um momento para falar, tem um momento para escutar. Então, eu acho que isso é o trabalho da gestão de um treinador. Com o jogador é a mesma coisa. Vai ter um momento de eu cobrar firmemente o jogador, vai ter um momento que eu vou ter que passar a mão na cabeça dele, vou ter que abraçar ele, fazer um carinho, né, dar um respaldo para ele, passar essa confiança. Com a minha comissão técnica, a mesma coisa, porque é isso que nós temos que estar integrado. Estando integrado isso, fortalecido, eu acredito que aí os resultados vêm, fortalece o interno, e aí essa longevidade ela aparece. E foi isso que apareceu nesses trabalhos. Obrigado, Cláudio Tencati, seja bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, presidente Adson Batista, torcedor atleticano. Sábado, decisão em Anápolis, estádio Jonas Duarte. O Atlético enfrenta o Anápolis pelo Campeonato Goiano. Vamos lá,